Queridos, boa noite. Espero que estejam todos bem. A gente vai continuar falando um pouco mais sobre legislação. A terminologia da legislação, para quem não está afeito a isso, não está acostumado a isso, às vezes fica meio, né? Mas a gente vai tentar explicar para vocês de uma forma simples essa base de legislação que nós temos sobre trabalho, sobre previdência, sobre segurança do trabalho, tá? Então a gente começou a falar a aula passada sobre alguns direitos previstos na nossa Constituição Federal, né? Que eram direitos dos trabalhadores. Nós vamos tentar falar um pouco mais sobre isso hoje, tá bom? Bora lá? Seguinte, a gente já tinha falado alguns, e aí vamos elencar alguns outros. Alguns a gente vai passar meio que en passant, porque né, não tem tanta relevância. A Constituição prevê que deva ter um piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Por quê? Vocês se lembram que a gente falou que lá no passado o pessoal trabalhava 15 horas e ganhava aquilo que o patrão quisesse pagar. Hoje, a Constituição prevê que o piso salarial deva ser proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Ou seja, um trabalho mais complexo precisa receber mais, tá? Outra garantia prevista constitucionalmente é a irredutibilidade do salário, salvo se for disposto em convenção ou acordo coletivo. Com essa pandemia foi editada algumas medidas provisórias que permitiu inclusive essa redução salarial, mas mediante um acordo feito entre as partes. Vocês sabem que em 2017 houve umas mudanças severas sobre a legislação do trabalho, sobre a CLT, e ela quebrou alguns paradigmas que havia, né? Que tudo que tinha que acontecer tinha que estar previsto em convenção ou acordo coletivo. Hoje já se prevê, inclusive, acordo individual, tá? Outra garantia de salário nunca inferior ao mínimo para que os que percebem remuneração variável. Não pode dizer, quem tem trabalha mediante comissão, mas ele tem que ganhar pelo menos o salário mínimo. Tá? Se a comissão dele naquele mês não der, a empresa tem que pagar o salário mínimo. Outra garantia, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Ou seja, o 13º salário ele é calculado segundo a remuneração integral que o camarada teve. Tá? Outra garantia importante, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Por quê? Porque o horário noturno pressupõe-se que seja mais cansativo. Em razão disso, é preciso que tenha uma remuneração diferenciada, né? Então, o trabalho noturno, claro que tem algumas nuances nisso, né? A partir de que hora que é considerado trabalho noturno? Só a partir das 10 da noite, tá? A gente mais para frente fala disso. Também está previsto na Constituição a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Aí fica esses termos. O que significa isso? Não pode ser retido o salário do cidadão. É protegido pela Constituição. Você não pode reter o salário dolosamente. Está proibido. Na forma da lei. Tanto é assim que você não consegue, por exemplo, descontar ou bloquear salário de alguém, salvo em situações especiais, como pensão alimentícia e tudo mais. Senão você não consegue, porque aquilo é verba alimentar. A Constituição também prevê participação nos lucros ou resultados desvinculados da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Sempre que, eu já falei isso para vocês, sempre que vocês tiverem um dispositivo constitucional, ou seja, algo que esteja na Constituição, e que diga, conforme definido em lei, de acordo com a lei, isso precisa ter uma lei que
preveja isso, posterior à Constituição, uma lei ordinária, uma lei complementar, que enquanto não tiver, não tem validade. Mas a participação de lucros é definida em lei. Então, mas precisou de uma lei posterior para poder regulamentar isso, tá certo? Outra questão, salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Também o salário família dependeu de uma regulamentação numa lei especial. Está previsto na Constituição que tem que ter, mas nos termos da lei, tá certo? Olha só, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. A gente sabe que essa jornada de trabalho de 8 horas foi estipulada porque havia exatamente muito abuso, muito absurdo, né? O cara trabalhar 12, 15 horas. Hoje, a duração normal da jornada é de 8 horas, mas pode ter compensação de horários ou até redução de jornada. Isso foi previsto agora nessas medidas provisórias. Você tem uma redução de jornada mediante também uma redução salarial por conta da pandemia, né? Tá difícil hoje minha goela, hein? Outra coisa, vou pegar uma pastilhazinha aqui. Outra coisa, jornada de 6 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, tá? Então, se você tem uma jornada de 6 horas, tem algumas atividades específicas que tem jornada de 6 horas. Mas isso aí depende muito da atividade, depende de outras. Agora, tem coisas que são genéricas para todos os trabalhadores. Ó. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Vocês sabem que com a mudança da nossa... a nossa economia passou por uma série de mudanças e hoje você tem muitas atividades que trabalham aos sábados, domingos, direto, não tem. Então, alguém precisa trabalhar. O que acontece? O repouso semanal remunerado, a Constituição diz que ele é preferencialmente aos domingos, mas não necessariamente. E você pega, por exemplo, supermercados que funcionam de segunda a segunda, né? Funciona domingo, inclusive. Em grandes centros funciona até a noite toda. Você pega outras magazines em cidade grande aí que funcionam também de segunda a segunda. O que ocorre? Eles fazem um sistema de revezamento e as pessoas folgam num dia da semana, outro folgam no fim de semana. Mas uma vez por mês, pelo menos, a folga tem que coincidir com o domingo. Tá? Então não é necessariamente aos domingos, mas é preferencialmente aos domingos. Tá? A remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% da hora normal. Por exemplo, se você trabalha 8 horas por dia, você vai fazer 2 horas extras, essa hora extra tem que ser com uma remuneração superior, no mínimo 50% da hora normal. Existem situações em que pode ser até 100%, né? Dobrar essa hora normal, certo? Gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos um terço a mais que o salário normal. Isso o brasileiro já incorporou, né? Ele fica louco para vender as férias, para pegar o dinheiro. Gente, as férias foram feitas exatamente para ser uma férias que você descanse, que você se recupere. Claro que agora a legislação está permitindo muita coisa, parcelamento de férias, venda dessas férias, parte das férias você transformar isso em dinheiro, mas a Constituição diz que o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais que o salário normal. O pessoal fica louco para sair de férias para pegar o terço. Uma coisa interessante é que as férias, via de regra, ela é paga ao cara sair de férias, né? Então vamos supor, nós estamos no mês de setembro, eu vou sair de férias em outubro. Normalmente eu recebo as férias
no início das férias. Então, eu vou receber o mês de outubro antecipado, na verdade, com 1/3. Só que as pessoas não percebem que depois, no outro mês, ela vai ficar sem pagamento. Por quê? Eu vou receber o salário de setembro no final do mês ou comecinho de outubro. E já recebo as férias também. Aí pega aquele dinheirão. Aí vou fazer churrasco, né, Samara? Vai não sei pra onde, vai não sei pra onde. E depois, quando chegar no final de outubro, comecinho de novembro, mas meu pagamento, você já gozou as férias, já recebeu. Então precisa ter cuidado. A pessoa precisa aprender a gerir o seu salário, as suas rendas, certo? Outra coisa está prevista na Constituição, licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário com duração de 120 dias. Há órgãos públicos que já concedem 180 dias de licença gestante. Claro que não pode ter abuso, né? Licença paternidade nos termos fixados em lei. Há também uma certa flexibilidade disso aí para que o pai tenha uma licença. É mais curta e tal, mas também tem. Interessante, quando a Constituição foi feita em 88, já se falava em proteção à mulher. E aí foi esculpida na Constituição a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Vai precisar de lei também. Já tem uma série de legislação aí que protege o trabalho da mulher, né? Como nós temos hoje também uma série de mecanismos legais para garantir trabalho do deficiente. As empresas, o Estatuto do Deficiente veio para isso, né? Para garantir que empresas com mais de um certo número de funcionários têm que contratar um percentual de deficientes e tal, para poder permitir que eles... Porque veja só, gente, na questão do deficiente, tem deficiente muito mais produtivo do que uma pessoa tida como normal, não é? E esse pessoal era alijado do mercado de trabalho, né? A lei veio para garantir, proteger esse pessoal. Outra coisa que está garantido na Constituição, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Como eu disse, nós temos que entender que a legislação vem para garantir direitos, mas eu não posso fazer dela abusos, como o pessoal fez muito tempo com fundo de garantia, com seguro-desemprego e tudo mais, tá? O aviso prévio tem que ser proporcional ao tempo de serviço. Aí vem uma coisa interessante, ó. O inciso 12º desse artigo diz o seguinte, ó. Está previsto lá na Constituição. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. É por isso que os senhores se tornarão técnicos em segurança do trabalho, exatamente para ajudar a proteger os profissionais nas empresas onde vocês estiverem. Está previsto na Constituição, redução dos riscos inerentes ao trabalho. O trabalhador, muitas vezes, ele opta por receber esses adicionais por periculosidade, por insalubridade, do que reduzir os riscos. Está errado, está errado. Aquilo é para quando não tem como reduzir o risco, você paga um adicional, tá? Mas está previsto na Constituição, então, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de higiene, segurança e saúde. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. É o que eu falei. Está previsto esse adicional, mas é para, se você puder tirar, reduzir, é muito melhor. Aposentadoria está previsto também na nossa Constituição. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creche e pré-escola. Hoje nós temos isso com mais facilidade, né? Porque o poder público passou a ter, mas nós tivemos um período em que era muito difícil, porque eu fiquei 20 e poucos anos à frente de uma creche aqui, só tinha a nossa creche aqui. Creche Berçário Menino Jesus, que era lá no final da Avenida Brasil, onde hoje está funcionando a PAI, que conseguiram arrebentar com a instituição. Nós chegamos a atender 290 crianças. Agora hoje, como as crianças, a mulher foi inserida mais no mercado de trabalho, então tem mais mulheres trabalhando. Então antes tinha
muitas mães que ficavam em casa, a opção era deixar segurar a criança em casa. E aí o município passou, olha quantas creches municipais tem hoje, né? Um monte. Tá aqui então, essa assistência gratuita está repetida aqui porque houve uma mudança de 5 para 6 anos, tá? Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Isso aqui havia hoje, com a possibilidade que tem de você fazer acordo individual, perdeu um pouco a força, mas as convenções e os acordos coletivos de trabalho tinham uma força muito grande que valia para toda a categoria. E a Constituição previa que tinha que ser reconhecida essa convenção, esse acordo coletivo de trabalho, que era a categoria quem fazia, tá? Outra questão que também apareceu foi a proteção em face da automação na forma da lei. Algumas atividades estão extremamente automatizadas, né? E a ideia era você proteger o trabalhador, né, em face dessa automação, com alguns dispositivos, mas precisa de lei para fazer isso. Outra questão importante, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Nós temos muitas ações na Justiça do Trabalho por conta de seguro de acidente de trabalho. Agora, vocês estudaram aí com os professores mais da área técnica, né? Que por que acontece um acidente de trabalho? Quais são as razões principais para acontecer esse acidente de trabalho? Ou existe uma condição insegura, ou existe um ato inseguro do trabalhador, não é? Então, o trabalhador precisa ter consciência disso, para que ele não corra risco. Ele tem família, ele tem mulher, ele tem filhos, não é? Então, precisa ter muito cuidado com essa questão de acidente de trabalho. Claro que pode acontecer acidente, ou o próprio nome brasileiro, é um acidente, tá? O inciso 19 diz que é o direito de ação que o trabalhador tem quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. O que significa isso na prática? O trabalhador tem direito a buscar judicialmente créditos que ele entenda ser devidos, né, das relações de trabalho. Ele tem direito. Mas tem uma prescrição, ou seja, ele tem até 5 anos para ele buscar isso. Ele pode buscar dos últimos 5 anos. E ele tem até 2 anos após extinguir o contrato de trabalho para ele buscar. Então, se ele esperar passar 2 anos para buscar isso aí, ele vai ter direito a buscar 3. Se assim que ele rompe, extingue o contrato de trabalho, ele busca os 5 anos, tá? É claro que isso aí mudou muito com essa nova CLT, porque, como eu já falei para vocês, estava demais o número de ações, virou uma bola, uma indústria de ações trabalhistas. E muitas vezes as empresas acabavam tendo que fazer algum acordo só para se ver livre disso. O cara tinha direito a 50 mil e ele ia lá e pedia 500. Agora os advogados também vão tomar cuidado, porque se o cara tem direito a 50 mil e pede 500, na hora de julgar, o juiz julga que ele tem direito a 50, ele, funcionário que entrou com a ação, vai ter que pagar honorário advocatício para o advogado da empresa, sobre a diferença que ele não recebeu. Então os caras vão pedir só aquilo que é realmente justo, certo? Olha o que diz esse inciso: a proibição de diferença de salário de exercício de funções de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Ou seja, você não ter diferenciação com as pessoas. Ah, eu sou motorista, mas eu ganho 3 mil, aí entrou uma mulher como motorista, ela vai ganhar 2.500 porque é mulher. Isso aí está proibido. E hoje isso não é aceito de jeito nenhum, né? Não é só mas na Constituição já estava previsto. Ou porque um é negro, ou porque um é mais velho tem ganhamento. Não existe essa discriminação por sexo, idade, cor ou estado civil, tá?
Proibição de qualquer discriminação no tocante ao salário e de critério de admissão do trabalhador portador de deficiência. Está na Constituição também. Aí depois saiu o Estatuto do Deficiente, que veio garantir isso com mais detalhes. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico, intelectual ou entre profissionais respectivos. Ou seja, se o trabalho é o mesmo, independente da forma como ele é feito, tem que ser pago. Aí tem um dispositivo constitucional que eu acho interessante. Ó. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir de 14. Então, eu quero saber depois, nós vamos conversar sobre isso, o que vocês pensam com essa questão de menor de 14 anos trabalhar? Ou, porque só pode trabalhar como aprendiz, a partir de 14, né? Muita gente hoje está aposentando porque foi registrado em carteira muito cedo, né? Hoje a nossa legislação é clara, é proteger a criança e o adolescente e não permite que alguém com 15 anos trabalhe, salvo na condição de aprendiz. Tá? Agora, menores de 16 a 18 anos não pode trabalhar à noite em serviço que seja considerado perigoso ou insalubre. Tá? Eu já vi, houve uma época em que tinha muitos menores trabalhando em lanchonetes. Deu uma série de problemas. Por quê? Pegava o menino para trabalhar de garçom lá. Mas não pode. Até as 10 não é noturno. Desculpem, mas depois das 10 é horário noturno. E aí o bicho pegou. Outras referências à legislação do trabalho. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Olha, a Constituição diz, no artigo 21, que compete à União, ou seja, só a União é que pode fazer isso. Organizar, manter e executar a inspeção de trabalho. Então, quem pode inspecionar trabalho são pessoas que sejam delegadas de um órgão público da União, Ministério do Trabalho, certo? O artigo 22 diz que compete, que essa competência aqui é o seguinte, é quem pode fazer, tá? Então, compete à União. Quem pode fazer? Organizar, manter e executar a inspeção? A União. Compete privativamente à União legislar sobre. Quando a lei diz isso, compete privativamente, ou seja, só a União pode legislar sobre esses itens que estão aí, ó. Sobre direito civil, direito comercial, direito penal, direito processual, direito eleitoral, direito agrário, direito marítimo, direito aeronáutico, direito espacial e direito do trabalho. Só a União pode legislar sobre isso. É competência privativa. Quando pode, além da União, o Estado, o município, aí diz que é competência concorrente. É o artigo 24. Ó. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Então, no âmbito da sua competência, esses outros instâncias governamentais podem legislar também, no caso, estados e Distrito Federal, tá certo? Mas aquilo que é só a União é competência privativa. Só ela pode fazer leis sobre tudo isso aqui, certo? Em 1943, a gente já falou sobre isso, o ex-presidente Getúlio Vargas editou a nossa famosa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, né? E essa CLT já trazia no capítulo 5º, o capítulo 5º dizia exclusivamente sobre segurança e medicina do trabalho, tá? E aí o artigo 156 da CLT dizia o seguinte, ó, compete especialmente às delegacias regionais de trabalho nos limites de sua jurisdição, ou seja, a CLT já dizia que quem tinha que fazer fiscalização era a Delegacia Regional do Trabalho. Promover fiscalização do cumprimento das normas de segurança de medicina, adotar as medidas que se tornem exigíveis em virtude das disposições desse capítulo, determinando as obras e reparos que em qualquer local de trabalho se façam necessárias. Quando você tinha uma fiscalização do Ministério do Trabalho, ele ia dizer tudo que você tinha que fazer.
impor penalidades cabíveis por descumprimento das normas constantes desse capítulo. Nos termos do artigo 201 está lá a discriminação do que são as penalidades cabíveis. Nós já tivemos períodos em que havia muito mais fiscalização, porque era mais necessário. Hoje as empresas estão cumprindo mais a lei, certo? Aí o artigo 157 da nossa CLT é bem enfático ao dizer o seguinte, ó, cabe às empresas, ou seja, é obrigação das empresas, cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Então não basta ela, eu cumpri. Não, mas você tem que fazer cumprir. Determinação legal, você tem que fazer cumprir. Instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidente de trabalho ou doenças ocupacionais. Ou seja, hoje as empresas fazem integração, fazem uma série de ações no sentido de precaver, né, eventuais acidentes. O cara é treinado, o cara é orientado para não ter risco, diminuir o risco, tá? Mas então cabe à empresa instruir os empregados para isso. Cabe também à empresa adotar as medidas que lhe sejam determinadas pelo órgão regional competente. Ou seja, se um órgão regional, Delegacia Regional do Trabalho, vai lá e dá uma medida, determina que seja tomada uma medida, cabe à empresa cumprir isso, adotar essas medidas, tá certo? Também as empresas precisam facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente. Não pode, querer obstar, complicar a fiscalização? Não. Tem que facilitar essa fiscalização. Quando a fiscalização do Ministério do Trabalho chegar, a empresa tem que, olha, está aqui o arquivo, tem arquivo dos empregados? Tem, está tudo aqui, está aqui assim. Facilitar o exercício da fiscalização. Se começar a obstar, pode ser penalizada por isso também. Aí, o que cabe aos nossos gloriosos empregados? Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item 2 do artigo anterior. Está aqui o item 2, ó, instruir os empregados, eles têm que acatar essas ordens de serviço, tá certo? Eles têm que acatar. E aí tem uma coisa importante, ó. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. Vocês já viram isso? Eu já vi muito, principalmente no serviço público. O EPI nem sempre é algo, vamos dizer, prazeroso de você usar, né? Nem sempre é gostoso você pôr todos os EPIs que são necessários, mas eles são necessários. Não, se meu chefe não está aqui, não vou pôr isso aqui agora não. Isso é considerado falta grave. E falta grave é passível de demissão por justa causa. Eu já cansei de ver profissionais que trabalham com equipamentos pesados, moto-niveladora, pá carregadeira. Aquilo tem um nível de ruído muito alto, né? Vocês estudaram essa questão de ruído aí, vocês sabem que o nível de ruído alto pode levar, e persistente ao longo do tempo, fazer com que a pessoa perca a audição, né? Eu conheci gente que trabalhou como marceneiro numa marcenaria em Suzanápolis, 8 ou 10 anos, e quando ele veio procurar emprego para trabalhar nessa creche que eu fui presidente, eu achei que ele tivesse de fogo quando ele veio me procurar. Porque eu dizia uma coisa e ele respondia outra. Mas não é, coitado, ele não ouvia mais. Ele tinha tido uma perda de audição severa. E a audição não se perde de uma vez, salvo se for por um acidente. A perda auditiva, ela se dá gradualmente. E aí o cara vai perdendo a audição e não vai percebendo. Vai perdendo a audição e não vai percebendo. Quando percebe, está surdo. Então, por isso que é preciso usar os EPIs fornecidos pela empresa. A recusa é injustificada. Se eu disser, não, agora eu não vou pôr, porque eu estou com um problema inchado aqui, tá, você vai ser afastado do serviço, mas recusar injustificadamente a usar, falta grave.
Também a nossa CLT prevê os órgãos de segurança e de medicina do trabalho nas empresas, está previsto lá. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler isso na CLT. O artigo 162 diz o seguinte, ó, as empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, ela prevê e diz que o Ministério do Trabalho é que vai expedir as normas, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, SESMIT. Né? As empresas são obrigadas, de acordo com essas normas. Aí essas normas a que se refere esse artigo vão estabelecer a classificação das empresas segundo o número de empregados e a natureza de risco das atividades. Vocês já sabem disso, né? Que você tem o grau de risco de cada uma das atividades e o seu SESMIT será do tamanho calculado pelo número de empregados e pelo grau de risco da atividade, né? Vocês já viram isso, fica fácil então de vocês entenderem como é que se calcula quantos técnicos de segurança vai ter que ter, quantos engenheiros de segurança vai ter e os outros profissionais, médico de segurança, médico do trabalho, enfermeira, auxiliar de enfermagem, tá certo? E também a lei estabelece o número mínimo de profissionais especializados exigido de cada empresa, segundo o grupo em que se classifica na forma da linha anterior, ou seja, de acordo com aquela classificação, né, de grau de risco e tudo mais, né? E também a lei diz que essas normas vão dizer a qualificação exigida para os profissionais em questão e o seu regime de trabalho. Aí vocês sabem, né, que existe uma diferença entre jornada de trabalho de médico do trabalho e de técnico de segurança, né? Isso está previsto na lei, na norma expedida pelo Ministério, certo? E o artigo 163 também fala que será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, de conformidade com as instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho nos estabelecimentos ou locais de obra nela especificadas. Gente, queria falar uma coisa sobre o parágrafo único diz o seguinte, ó, o Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições, a composição e funcionamento das CIPAs. As pessoas precisam entender que a CIPA tem que fazer isso para o qual ela foi criada. Ó. É uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tá? Então, o que acontece? Muita gente, como para ter garantia de que os membros da CIPA não seriam perseguidos na empresa e tudo mais, criou-se uma legislação que protege os integrantes da CIPA da instabilidade, contra despedida arbitrária e tudo mais. Mas tem gente que já entra na CIPA pensando nisso. Agora, cuidado, porque uma demissão provada por justa causa não vai impedir o fato de ser da CIPA, tá? Você tá impedido de ter uma despedida sem justa causa, tá certo? Então, é fazer aquilo para o qual a legislação foi criada. A legislação foi criada para proteger o trabalhador. O artigo 164 diz o seguinte, ó, cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos empregados de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior. Por quê? A CIPA tem que ter gente indicada pela empresa, os da empresa são indicados, e os eleitos pelos empregados. Né? Para você ter uma certa paridade, você vai ter gente que foi indicado pela empresa que pode, né, observar mais o lado da empresa, mas você vai ter representantes dos empregados, né? E eles estão lá para fazer o quê? Defender dentro da lei os empregados, certo? A CIPA é um órgão muito importante, mas ser levado a sério. Eu trouxe para vocês saberem, essa lei de número 7.410, 27 de novembro de 85, foi a lei que que dispôs sobre a especialização dos engenheiros e arquitetos em engenharia de segurança do trabalho
e a profissão de técnico de segurança do trabalho e dá outras providências. Se vocês abrirem lá no site planalto.gov.br, tem a lei, é uma lei curtinha, se quiserem ler. O que acontece? Muita gente não sabe, acha que existe um curso de engenharia de segurança. Não, existe uma especialização de engenharia de segurança. Portanto, eu sou... O Godoy, eu não sei se o Godoy é engenheiro civil, mas ele é engenheiro de segurança. Eu sou engenheiro agrônomo. Se eu fizer a especialização, eu era para ter feito, acabei não fazendo. Se eu fizer a especialização, eu vou ter uma outra habilitação no CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Eu vou ter uma outra habilitação. Eu vou estar habilitado como engenheiro agrônomo e como engenheiro de segurança. Se o engenheiro civil fizer, ele continua sendo engenheiro civil, mas ele vai ter uma habilitação como engenheiro de segurança. Então não existe um curso de engenharia próprio de segurança. É uma especialização para engenheiros que queiram se tornar engenheiros de segurança. E hoje o mercado de trabalho tinha ampliado muito por conta das perícias. Antigamente você não tinha. Aqui na cidade nós tínhamos 2 engenheiros de segurança, hoje tem um monte. Por conta das perícias das varas do trabalho, da Justiça do Trabalho. Na próxima aula a gente vai ver se fala um pouco sobre a Justiça do Trabalho. E aí a gente aborda inclusive essa questão das perícias e tudo mais. Tá certo? Tenham uma boa aula e fiquem com Deus. Um abraço a todos.